Battle Shonen são o gênero mais popular de animes, e dentro deles existe um conceito que é totalmente indispensável para a sua existência. Mesmo em obras de raiozinhos de poder e lutinhas, ainda precisa existir regras para que exista coerência no resultado dessas lutinhas. E é aqui que entra o nosso tema de hoje, sendo o calcanhar de Aquiles de muita gente grande dos Battle Shonens, a famosa e tão discutida escala de poder. Como seu nome já diz, a escala de poder é uma régua invisível criada pelo roteiro para nos guiar e sabermos o poder dos personagens dentro de uma obra. E dentro da escala de poder são trabalhados os conceitos como Ki, Chakra, energia espiritual ou mana. E sendo obras de lutas e de poderes, é essa escala que vai definir o tamanho e a potência da bola de poder de um personagem. E por que a bola de fulano é maior e mais potente que a bola de ciclano. Lá eles à parte, a escala de poder é quem vai nos guiar para entender os resultados e as definições das lutas. E mesmo nesse tipo de obra, onde existe pouca veracidade, a escala de poder nos passa um pouco de coerência dentro daquele universo, já que não é porque é uma obra sobre poderes e lutas que virou bagunça. Sendo assim, podemos resumir que a escala de poder é a lógica de poderes dentro daquele mundo. Agora que entendemos o conceito e o contexto do que é a escala de poder, vamos ver como ela é aplicada em algumas obras. E vamos começar por um clássico, possivelmente o responsável por criar e desenvolver a maior parte dos clichês que vemos nesse tipo de obra. Em Dragon Ball, talvez seja uma das escalas de poder mais simples e fácil de entender de todas, porque a régua daquele universo é o seu protagonista Goku. Quando um arco em Dragon Ball se inicia, nós sabemos exatamente onde está cada personagem na escala de poder. Sabemos que Goku começa mais poderoso, logo em seguida vem Vegeta, após Vegeta vem Gohan e depois vem Piccolo. Em grande parte do Z, que é a obra mais famosa, os outros personagens acabam tendo bem menos destaque. Isso é como as coisas se iniciam, mas isso altera todo momento durante a história. Só que em Dragon Ball, quando isso acontece, nós ficamos sabendo. Isso porque em Dragon Ball sempre tem o Dr. Roteiro, geralmente é o Piccolo. E Dragon Ball tem outra coisa que facilita muito nossa compreensão. As lutas são concentradas e durante o arco todos os personagens enfrentam aquele vilão. Então fica fácil entendermos quem é mais forte e quem é mais fraco pelo poder do próprio vilão. Apesar de parecer simples, esse modelo de Dragon Ball é muito eficaz para nos posicionar e entendermos o poder de cada personagem daquele universo. E quando um novo arco se inicia, sabemos exatamente qual é a escala de poder, pelo menos dos heróis, pois ela mantém o que aconteceu no último arco. Dando um exemplo mais recente, em One Piece tem algumas similaridades com Dragon Ball. Luffy e sua tripulação chegam em uma ilha, e logo nos primeiros momentos daquele arco, já é estipulado para nós quem é o principal vilão e seus combatentes mais poderosos. Luffy vai encarar o chefão, Zoro e Sanji vão encarar os combatentes mais poderosos. O restante da tripulação vão ter lutas que vão ficar aparecendo para atrapalhar as que eu falei, e para fazer com que a transformação de Gear 5 de Luffy dure 40 semanas. A diferença principal para Dragon Ball aqui é que tem lutas paralelas acontecendo enquanto o vilão principal da obra está lutando. E a maior diferença de One Piece em relação a Dragon Ball é que todos os personagens não estão concentrados no mesmo lugar. Sendo assim, aquela escala estipulada para aquele arco serve apenas para os personagens principais e para os vilões daquele arco. Eu vejo One Piece como um aprimoramento de Dragon Ball, já que ele também deixa bem claro, dentro de um arco, a escala de poder dos personagens. Porém, ele não fecha todas as portas para o universo. Sua escala global de poder ainda é uma incógnita, o que gera mistérios muito interessantes dentro da obra. One Piece também tem interações mais complexas entre os personagens. Um exemplo é a luta entre Luffy e Crocodile, onde Luffy derrota Crocodile por saber a fraqueza da sua Akuma no Mi. E o nosso próximo exemplo deixa as lutas ainda mais complexas.
Hunter x Hunter, além de complexo, ele exagera aquele conceito de escala de poder global de One Piece. Isso porque os arcos são bem mais contidos e com bem menos personagens, fazendo com que a escala de poder global de Hunter x Hunter seja um mistério ainda maior que o One Piece, já que a maior parte dos personagens que pensamos ser os mais poderosos ainda nem apareceram ou foram citados, e os que apareceram ou foram citados ainda não nos mostraram nada. Outro ponto importante em Hunter x Hunter é que o Nen é muito mais complexo que os outros conceitos que falamos até agora. Justamente por isso, há quadros gigantescos de Togashi nos explicando como o Nen funciona, já que só saber a escala de poder de alguns personagens não vai nos explicar os resultados das lutas. A luta entre Hisoka e Clone Lucifer no mangá é um bom exemplo, já que Hisoka no mano a mano e força física, teoricamente seria mais forte que Kuroro, mas como os dois tiveram muito tempo para se preparar para essa luta, a habilidade de Kuroro ganha muito mais eficiência, pois ele pode utilizar qualquer habilidade. Assim, ele pode escolher as habilidades corretas para enfrentar Hisoka, e é por isso que Hisoka perde. Em Hunter x Hunter, não é só a escala de poder que define os resultados das lutas. A complexidade e os tipos de habilidade de Nen também são extremamente importantes. Eu trouxe esses 3 exemplos porque eu acho que eles vão evoluindo na complexidade de cada obra. Em Battle Shonens, independente da complexidade, a escala de poder é a espinha dorsal do desenvolvimento da obra. E é aqui que muita atrocidade é cometida nesse tipo de obra. Wait. Escala de poder em Battle Shonens é a base para se criar o roteiro da sua obra. Muito do que vemos daquele mundo e dos personagens desse mundo são desenvolvidos a partir da escala de poder daquele universo. Já que as lutas vão definir o futuro da obra, a escala de poder vai definir os caminhos que os personagens seguirão até chegar nessas lutas. E como a escala de poder define o roteiro, ela também muitas vezes limita o que o autor pode fazer. É como se você se trancasse dentro da sua casa. Só que agora, para sair, você precisa arrombar a porta. E arrombar a porta vai causar estragos. É natural que em Battle Shonens existam os power-ups. O personagem treina, luta, treina durante o arco todo. Aí, durante a luta, ele desenvolve uma habilidade que partiu desse treino. E essa habilidade vai ajudar a derrotar o inimigo. Os power-ups podem ser os principais responsáveis por destruir a escala de poder e a coerência daquele universo. E existem 2 maneiras como isso acontece. Uma é com excesso de power-ups dentro de um mesmo arco, e a outra é com um power-up tão grande que eleva demais a escala de poder daquele universo. O problema de você quebrar a sua escala de poder é que você dá a entender dentro da sua obra que tudo pode acontecer. E se tudo pode acontecer, nada vai ter peso. E principalmente, uma escala de poder que começa a se elevar demais faz com que os personagens daquela obra, que por mais que seja uma obra de luta, percam suas características e se tornem apenas poderosos. E um bom personagem, mesmo dentro de um Battle Shonen, não é definido apenas pelo seu poder. Porém, quando chegamos nessa fase, onde a escala de poder já foi para o caralho, as obras começam a gastar mais tempo explicando essas aberrações do que desenvolvendo seus personagens, sejam vilões ou heróis. Ver personagens que acompanhamos durante vários anos se tornando forte e superando obstáculos é muito satisfatório. Porém, quando isso é mal feito, pode ter justamente o efeito contrário, onde olhamos para esse desenvolvimento e pensamos: da onde é que tiraram isso? Mesmo que isso gere cenas maravilhosas dentro da obra que nos deixam molhadinhos. Enquanto eu fui falando, você com certeza foi pensando em diversos momentos, em diversas obras que se encaixam no que eu falei. E geralmente essa bomba acaba estourando no final da obra. Acho que esse vídeo mostra que a escala de poder ela é muito mais importante do que aparenta. Como eu já falei, ela é a espinha dorsal dos Battle Shonens. E por tudo que eu mostrei aqui, dá para se dizer que a qualidade da obra e de seus personagens está diretamente ligada ao cuidado que o autor tem com sua escala de poder. Pessoal, é isso aí, muito obrigado por quem chegou até aqui. Eu sei que tem gente espumando a boca para falar nome de personagem de anime, então não perde tempo e deixa aí no comentário. Gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar seu like. E se inscreva no canal porque aqui tem vídeo assim toda semana. O que não falta aqui é eu falando abobrinha.